direção, o sol me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. És a minha morada, eu amo a minha morada. Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. És a minha morada, eu amo a minha morada. Jesus é minha morada, e não me importa o que tem lá fora. Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus para todos. Nós louvamos ao Senhor por mais um domingo especial que Ele nos permite estarmos juntos, ainda de forma virtual, através do nosso canal no YouTube da nossa segunda IPI. Nós louvamos a Deus por sua vida, louvamos a Deus por você estar conosco nessa noite e pedimos ao Senhor que sejam momentos especiais. Afinal, estamos aqui reunidos para louvar e exaltar o seu santo nome. E eu fico feliz porque você mais uma vez está conosco. Eu espero que você esteja bem, espero que sua família esteja bem, que na medida do possível vocês estejam se cuidando. É muito bom podermos compartilhar esse espaço tão precioso, mesmo distante, mas estamos ligados
através de Jesus Cristo. Que bom! Vamos passar alguns momentos conectados no mesmo canal, juntos aqui para glorificar ao Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso culto dessa noite. Já estamos na segunda quinzena do mês de outubro e o ano de 2020 está se aproximando do fim. Nós queremos agradecer ao Senhor mesmo que tudo que aconteceu esse ano, as dificuldades, os problemas, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós louvamos a Deus por isso. Vamos juntos, vamos ouvir um cântico de louvor ao nosso Deus e logo em seguida ao prelúdio vamos ouvir a leitura devocional dessa noite. Vamos juntos, em nome de Jesus. Eu vejo uma nuvem menor que a mão de um homem. Silêncio e respeito contidos no peito. O momento chegou. Arco-íris no breu, mancha escuro do céu, que em coro celebra a Deus. A nuvem se expande e agora já grande reluz a vitória, e anjos dão glória a Cristo, cantando santo, santo é o Filho, e quem majestade vem pra buscar, aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Soa como trovão, tremor que abre as tumbas no chão. Eu tento conter a emoção ao rever os irmãos que um dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa e os santos vestidos de luz relembram da cruz o plano de salvação e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão. E quem majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amor.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ela faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bom, meus queridos irmãos, depois do nosso momento de prelúdio e leitura bíblica da Palavra de Deus, nós mais uma vez externamos a gratidão ao Senhor pela sua Palavra, que nós temos acesso livre diariamente, e Deus tem nos ajudado nesse momento tão especial. Deus tem nos abençoado através da sua Palavra. Eu queria que nesse momento você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Nós vamos falar com o Senhor neste momento. Maravilhoso Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai querido, nós queremos te agradecer por este momento, por este tempo, pelo espaço nas redes sociais que o Senhor nos possibilita nessa noite, e que através do nosso canal no YouTube da Segunda IPI nós podemos nos contactar, nos conectar com os nossos amigos e irmãos. Te pedimos nessa noite, Senhor, que as tuas bênçãos recaiam sobre a vida dos nossos queridos e amados amigos e irmãos, que a tua mão esteja estendida para abençoar essas vidas. Que, Pai querido, se alguém estiver enfermo, que o Senhor restabeleça a saúde dessas pessoas, que o Senhor, Pai querido, providencie tudo aquilo que eles necessitam. Se estão passando por alguma dificuldade financeira, de alimento, que o Senhor providencie os meios em nome de Jesus. Que todos nós possamos perceber e ver o teu cuidado sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Continua nos abençoando durante todo esse culto. Fala aos nossos corações. Nós te clamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Vamos passar alguns momentos juntos, louvando e exaltando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor juntos, para adorar, para a glória de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. A paz que excede todo entendimento humano. E quando planeja, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu
desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Mas eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor
imaginação não consegue prever. Pare outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Deus cuidará, semeie bons frutos e colherá vitória, glória, vindas do céu, não mancha as vestes, é fiel. Guardei no coração as palavras de Deus, descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. As luzes para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. As luzes para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me Meus queridíssimos e amados irmãos, como é bom estarmos juntos na presença do Senhor, glorificando e exaltando o seu santo nome, tributando a Ele hinos de louvor e adoração. Como é bom servir ao Senhor, como é bom estarmos juntos, como as pessoas mais jovens dizem, na mesma vibe, na vibe de adorar a Deus. Vamos continuar juntos louvando ao Senhor, vamos continuar juntos exaltando o nome do Senhor. Mas eu quero te convidar nesse momento, já tivemos o momento da leitura da palavra, de reflexão, já falamos com o Senhor, já louvamos a Deus. Que bom louvar ao Senhor com cânticos de louvores ao nosso Deus. Mas eu quero te convidar nessa noite a ouvir a palavra de Deus, a receber a palavra de Deus, a ministração da palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ouvir mais um cântico de louvor ao nosso Deus e logo em seguida vamos receber. Receba, meu irmão, a palavra de Deus para a sua vida, para a vida da sua família, em nome de Jesus. Amém. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar.
Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou
Bom, meus queridos irmãos, gostaria que nesse momento você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Nós vamos fazer uma leitura de 10 versículos. Um texto bastante conhecido dos irmãos. Lucas, capítulo 19, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Narra a história de um certo publicano chamado Zaqueu. Os irmãos conhecem bem. Lucas 19, do 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma árvore a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos, esse texto é um texto bastante conhecido por todos nós. Nós já ouvimos muito sobre Zaqueu. Quem nunca ouviu falar sobre o publicano, sobre Zaqueu, o maioral dos publicanos ou o chefe dos publicanos? Zaqueu era este homem rico. Ele tinha como profissão ser o maior de todos os publicanos. O publicano era cobrador de impostos naquela época. E certamente essa história é bastante conhecida de todos nós, ou até mesmo de quem não é cristão, já ouviu falar sobre Zaqueu, o publicano. Mas eu quero que você olhe para esse texto que nós lemos nessa noite e pense com o seguinte tema: um encontro de salvação. Nós vimos e percebemos nos evangelhos ou em toda a palavra de Deus muitos encontros, em especial nos evangelhos, os encontros de Jesus. Dentre os encontros que algumas pessoas tiveram com Jesus Cristo em seu ministério, enquanto ele esteve aqui na terra, durante a sua passagem entre nós, aqui na terra, quando se fez carne, quando se fez homem. Talvez o de Zaqueu seja um dos mais conhecidos até hoje, nos nossos dias atuais. Quem não lembra até de uma música que fez tanto sucesso, uma música que justamente fala de Zaqueu, aquela música que diz assim: como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. E ela foi regravada em vários ritmos, né? Ritmos mais acelerados, mais tranquilos, mais lentos, mas essa música fez bastante sucesso, que fala justamente desse publicano chamado Zaqueu e o que ele fez para que pudesse ver Jesus. Quando
certamente Zaqueu, ele era muito conhecido na cidade de Jericó, onde ele morava. Nem por isso, por ser bastante conhecido, nós olhamos para o texto e podemos dizer que ele era uma pessoa benquista, ou seja, as pessoas gostavam dele, ele tinha boas relações com as pessoas que conviviam e que moravam também em Jericó. Pelo contrário, o seu ganha-pão, a sua profissão, como nós falamos no início, era cobrar impostos. E pelo relato do texto nós percebemos que ele defraudava, ou seja, cobrava além do que se devia cobrar para acumular para ele riquezas. Por causa disso ele causava repulsa em seus conterrâneos, ou seja, as pessoas que conheciam não gostavam dele, não queriam amizade com ele, ou certamente falavam mal dele em todo o tempo. O que provavelmente o conduzia a um ambiente de isolamento social. Ainda que ele fosse afortunado, que ele tivesse uma boa fortuna, tanto isso não fazia diferença nenhuma. Mesmo ele sendo rico, tendo bastante dinheiro, ele não tinha uma boa impressão das pessoas que moravam em Jericó. As pessoas que o conheciam certamente tinham raiva dele, tinham repulsa dele pela sua profissão e por ele agir na sua profissão de forma errada, de forma desleal, de forma que não respeitasse o que era correto. Tanto que Jesus resolveu, quando o texto fala que Zaqueu desejava ver Jesus, mas o texto também fala que ele era baixinho e uma multidão se aglomerava para ver Jesus. Certamente ele ficou sabendo que Jesus passaria por ali, por Jericó. Certamente ele ouviu falar dos prodígios e maravilhas que Jesus havia feito ou estava fazendo no meio da multidão, os milagres que Jesus operava no meio da multidão, e por onde Jesus passava, alguma coisa diferente acontecia. Quando nós olhamos para o texto, nós vimos que ele tomou a atitude de subir em uma árvore, porque ele era um homem de pequena estatura, porque ele queria ver aquele Jesus que certamente era tão famoso entre as multidões e falava-se tanto de Jesus. Certamente Zaqueu queria ver aquele homem. E Jesus, quando passava por ali onde ele estava, ele parou, olha para cima e diz: olha, Zaqueu, chama-o pelo nome, desce, porque me convém ir com você para a sua casa. Como eu falei, Zaqueu era um homem afortunado, mas isso não garantia dele ser uma pessoa que se relacionava bem com as outras pessoas. As pessoas tinham repulsa dele. Tanto que quando Jesus resolveu se hospedar em sua casa, a murmuração tomou conta das ruas. E as pessoas diziam: como um rabino do porte de Jesus poderia se engajar, ou poderia repousar, entrar, ou ter comunhão com um maldito cobrador de impostos? Como pode Jesus ir na casa daquele homem que todos sabem que ele é ladrão, que ele rouba, que ele tira muito mais do que devia do pobre? Ele traz um sofrimento para a população, porque ele é injusto na cobrança dos impostos. Mas nós percebemos que esse encontro foi especial. O resultado da tamanha ousadia, ou seja, daquele encontro que foi tão motivo de murmuração do povo, ele teve um resultado extraordinário. Ele trouxe transformação de vida e salvação para aquele homem que roubava a população, aquele homem que defraudava a população, aquele homem que cobrava além do que devia. Ele extorquia aquelas pessoas que não tinham condições muito mal de se sustentar. Mas eu quero compartilhar nessa noite com vocês
algumas lições importantes que esse texto nos traz e que possamos aprender com ele. A primeira coisa é que não interessa o tamanho da multidão ou o tamanho dos obstáculos, Jesus nos vê e nos conhece. A multidão que acompanhava Jesus naquele momento era muito grande e ainda aumentou após ele ter efetuado aquela cura do cego Bartimeu, como está lá no capítulo 18 no Evangelho de Lucas. Entretanto, Jesus, quando passava naquele caminho em Jericó, ele chega embaixo de uma árvore, e o texto não fala, certamente ele não conhecia Zaqueu, ele não tinha tido nenhum encontro com Zaqueu, ele não tinha nenhuma relação, nenhum vínculo, nem tinha conversado com Zaqueu em nenhum outro momento. Mas naquele momento Jesus olha para cima e vê na árvore e chama-o pelo nome, diz assim: olha, Zaqueu, desce dessa árvore e eu vou para a tua casa com você. Isso evidencia que Jesus conhece a todos pelo nome, de forma detalhada. Certamente Jesus sabia o que estava no coração daquele homem. Mesmo a multidão, ou aqueles que viram Jesus ir com Zaqueu para a sua casa, terem murmurado, e aí nós lembramos do que a palavra do Senhor diz assim: olha, o que eu faço hoje não entendes, mas certamente lá na frente nós entenderemos o que Deus quis realizar naquilo que nós não entendemos naquele momento atrás. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa quão pequeno nós nos achamos que somos, Deus nos vê, Deus nos conhece, Deus sabe o nosso nome. Jesus nos conhece intimamente, todos os detalhes. Ele sabe as nossas dificuldades, os nossos anseios, Ele sabe o que nós estamos precisando, porque Ele nos conhece. Meus irmãos, não importa o momento em que nós estamos vivendo, não importa se as pessoas nos rejeitam, não importa se o obstáculo é tão grande e a gente não tem forças para passar por ele, Jesus nos vê, mesmo se nós pensarmos o seguinte, que olha, eu sou tão insignificante que o Senhor não lembra nem de mim. Jesus conhece você pelo seu nome. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa quão insignificante as pessoas acham que você seja, Jesus te vê, Jesus te conhece, Jesus contempla você. E certamente no momento oportuno você ouvirá Jesus chamá-lo pelo seu nome, o Espírito Santo de Deus falar com você, chamando você pelo seu nome. Louvado seja o nome do Senhor, porque não interessa o tamanho da multidão, Jesus nos vê e nos conhece. Jesus está vendo você nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, aonde você está, o que você estiver fazendo, Deus te conhece e te vê. Então a primeira lição que esse texto nos traz é que não importa o tamanho da multidão, Jesus nos vê e nos conhece. Segunda lição que o texto nos interessa é que não importa o que os outros achem de você, para Jesus você é alvo de seu amor. Que coisa maravilhosa! Não importa o que os outros pensem ou achem ou falem de você, para Jesus você é alvo do amor de Deus. Você é um objetivo que o amor de Jesus te alcance, seja direcionado para você, independente do que as pessoas pensem de você. A profissão de Zaqueu fazia dele uma pessoa desprezada, desprezível, evitada por todos, ou seja, todas as pessoas nutriam um sentimento de raiva, de repulsa, de rejeição por aquele homem. É certo que ele dava os motivos para que isso acontecesse, para que esse sentimento fosse gerado no coração daquelas pessoas, mas
não para Jesus. Pelo contrário, o Senhor vai em sua direção, não com palavras de desprezo, mas com palavras de vida e palavras de vida eterna. E da mesma forma, quem você acha que é, ou a maneira com que as pessoas costumam lhe tratar, não tem relação com a maneira como Jesus Cristo olha para você, olha para a sua vida. Os caminhos dele são incomparavelmente superiores. Deus conhece você, Deus lhe vê, Deus sabe o seu nome, e você é alvo do amor de Deus. Você é alvo do amor de Jesus. Jesus está olhando para você, e o seu amor, que é incondicional, imutável e eterno, alcança a sua vida. Se ainda não, certamente alcançará a sua vida. Você é alvo do amor de Jesus. Quem não sabe, não lembra da mulher adúltera, em que correu, trouxeram a presença de Jesus, e todos queriam apedrejá-la, e Jesus simplesmente disse: olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o texto diz que todos deixaram soltar as pedras e foram embora. E ali Jesus disse: olha, onde estão os teus acusadores? E ela disse: Senhor, não tem mais nenhum. Então o Senhor disse: olha, vai em paz e não peques mais. Naquele momento Jesus trouxe salvação, Jesus demonstrou o amor por aquela mulher, e ela recebeu do Senhor a oportunidade da salvação, de vida, de transformação, de vida eterna, de nova vida que só o Senhor pode proporcionar. O amor de Deus, ela foi alvo e ela foi alcançada pelo amor de Jesus em sua vida. Quem não lembra da mulher samaritana que estava no poço, e Jesus se apresentou a ela como aquele rio de fonte de água viva, que se ela beber daquela água jamais teria fome, jamais teria sede, porque Jesus proporciona transformação de vida, redenção, mudança, porque Jesus é e sempre será o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Não interessa o que os outros achem ou pensem de você, para Jesus você é e sempre será alvo do seu amor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. Você não importa o tamanho da multidão, Jesus te vê, e Jesus sabe o seu nome. Ele conhece você pelo seu nome. Não interessa o que os outros achem de você, para Jesus você é alvo de amor, alvo do seu amor, do amor de Jesus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Terceira lição que o texto nos apresenta nessa noite maravilhosa de domingo na presença do Senhor: quando conhecemos a Cristo, até as trevas se tornam algo para abençoar. Zaqueu era um homem que acumulou riquezas de forma ilícita, ilegal, tirando do povo, extorquindo o povo, roubando o povo, defraudando do povo, trazendo para o povo sofrimento de forma desleal, de forma injusta, e acumulava riquezas. E pelas suas atitudes, o povo, a população, ninguém queria saber de Zaqueu. Era um homem desprezível, mas ele continuava extorquindo e tirando, e acumulava riquezas e riquezas. O texto diz que Zaqueu era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, e rico de Jericó. Talvez Zaqueu tenha aceitado ser um cobrador de impostos por ganância, mas depois, e a gente percebe no texto, depois desse encontro maravilhoso que ele teve com Jesus, no momento em que Jesus passa pelo caminho, para debaixo da árvore,
olha para cima e diz: olha, Zaqueu, desce, eu vou para a tua casa. Depois desse encontro que foi contestado pela população, pelas pessoas que viram aquele convite de Jesus, dizendo: olha, desce, porque eu vou para a tua casa. Depois daquele encontro, que nem o próprio Zaqueu esperava ser tão abençoado, ou ser objeto de observação, de atenção de Jesus para a sua vida. Depois daquele encontro embaixo de uma árvore, em que Jesus olha para ele, chama pelo seu nome e vai para a sua casa, tudo mudou. Louvado seja o nome de Jesus. Depois daquela ilustre visita na casa de Zaqueu, seu dinheiro passou a ser motivo de ódio, ou seja, para um instrumento de bênção. Ele deixou de ser um instrumento de ódio, onde nutria o ódio da população contra Zaqueu, e agora passa a ser um instrumento de bênção. Ele disse assim: Senhor, vou distribuir metade dos meus bens, metade de tudo que eu tenho, eu vou distribuir com o povo. E se alguma dessas pessoas eu defraudei, ou seja, eu cobrei mais do que o que deveria cobrar, eu vou restituir a eles 4 vezes mais, porque agora para Zaqueu não importa mais aquela riqueza, não importa mais a fortuna. O que importava agora era saber que Jesus abriu os seus olhos, era saber que mesmo ele estando nas trevas, o amor de Jesus o alcançou. Ele foi alvo do amor de Jesus, e Jesus o trouxe para a luz, e agora ele tinha uma nova visão, tinha uma nova perspectiva, era uma pessoa transformada, porque Jesus proporciona transformação de vida e nos torna instrumentos para que possamos abençoar outras pessoas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E agora Zaqueu passa a ser um instrumento para abençoar os pobres, os necessitados, aqueles que estavam carentes, aqueles que estavam sofrendo, aqueles que estavam precisando. Agora tudo aquilo que Zaqueu tinha não era mais dele, mas era para compartilhar, como nós percebemos e lembramos daquele texto de Atos, capítulo 2, quando fala que os crentes viviam, compartilhavam o pão, a comunhão, compartilhando a comunhão, o pão. Eles partiam, e aqueles que tinham mais vendiam suas propriedades e distribuía com os seus irmãos, os seus semelhantes, conforme a necessidade de cada um. É assim que Atos dos Apóstolos, em Atos, é relatado como viviam os crentes naquela época. E se nós olharmos para os nossos tempos atuais, como nós estamos vivendo, muitas vezes nós não queremos compartilhar nada daquilo que nós temos. Às vezes a nossa despensa está repleta e algumas pessoas têm dificuldade, e nós não conseguimos compartilhar, ou seja, dividir um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. Temos recuado a mão na hora de ofertar na casa do Senhor, temos sido infiéis ao Senhor na hora de entregarmos os dízimos na casa do tesouro, na hora de levarmos as ofertas à casa do Senhor, pois o Senhor tem nos dado muito mais do que nós precisamos. O Senhor tem realizado grandes feitos em nossas vidas, e nós temos sido negligentes com o Senhor. Precisamos ser alcançados pelo amor de Jesus e entender de uma vez por todas que o nosso tesouro não está aqui, o nosso tesouro está no céu. Precisamos acumular riquezas no céu. Tudo aquilo que o Senhor nos dá aqui neste mundo é para que através disso nós sejamos bênçãos para aquelas pessoas que necessitam. Que as nossas vidas sejam um instrumento para abençoar as pessoas. Aquele encontro maravilhoso de Jesus com aquele pequenino homem, mas odiado por uma comunidade, trouxe a ele mudança de vida, transformação, desapego material, e agora ele queria servir a Jesus com alegria, com inteireza de coração. Louvado seja o nome do Senhor, com honestidade, com amor, com o desejo de amar a Deus,
mas também amar ao próximo como a si mesmo. É esse o sentimento que brota em nossos corações quando nós nos encontramos com Jesus e provamos desse amor nós somos o alvo de Jesus, desse amor de Jesus para sermos alcançados por Ele. A vida de Zaqueu nos traz uma experiência ou um ensinamento maravilhoso, que muito maior do que tudo que nós temos ou do que possuímos é ter Jesus em nossos corações. Qual atitude você tem tido depois que conheceu a Jesus? Quando nós olhamos para aquele homem rico de Jericó, e agora depois que ele encontra Jesus, ele percebe que aquela riqueza não fazia sentido dele acumular, mas que ele poderia, com tudo aquilo que ele tinha, abençoar pessoas. E muitas vezes nós recolhemos as mãos até no momento de trazer uma oferta na casa do Senhor, de entregarmos o nosso dízimo na casa do Senhor, de trazermos as nossas ofertas de gratidão ao Senhor, não para pagar nada, não para esperar nada em troca, porque o Senhor já nos dá em abundância dia após dia. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos livrado do mal, dessa enfermidade, onde mais de 100 mil pessoas no Brasil, no nosso país, já foram mortos pelo Covid, por esse vírus devastador, e nós estamos aqui sendo cuidados por Jesus. Ele tem sustentado a nossa família, o nosso lar, suprido as nossas necessidades, suprindo a nossa despensa. Nós temos tido o alimento diário, o vestimento, um teto para morar, um cobertor para nos aquecer. Nós temos tido o cuidado de Deus sobre nossas vidas, mas em muitos momentos temos sido negligentes com o Senhor. Não temos sido verdadeiros instrumentos nas mãos do Senhor. O que você tem feito depois que você conheceu a Jesus? Como está a sua vida depois que você se encontrou com Jesus? Depois que Jesus resgatou você? Depois que o Senhor tirou você das trevas para a maravilhosa luz? Como tem sido a sua vida depois desse encontro? Quais as consequências desse encontro? O que tem gerado no seu coração? No coração de Zaqueu gerou transformação de vida, mudança, e o que importava a ele agora era servir a Jesus com alegria. Com tudo o que ele tinha, ele colocou à disposição de Jesus para servi-lo e seguir a Jesus com alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a palavra de Deus vivifique em seu coração. Que esta palavra tenha encontrado terra fértil em seu coração. Como tem sido a sua vida depois do encontro que você teve com Jesus? Um encontro de salvação. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ouvir um cântico de louvor ao nosso Deus e voltamos em seguida para encerrarmos o nosso culto desta noite e trazermos novamente alguns avisos importantes. Vamos louvar ao Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
meus cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Bem, meus amados irmãos, estamos chegando ao fim de mais um culto dedicado ao Senhor nosso Deus. Espero que você tenha sido edificado, espero que a palavra do Senhor tenha alcançado o seu coração, espero que a palavra do Senhor frutifique em seu coração, que você seja um instrumento para a glória de Deus, que você seja um instrumento para alcançar vidas e que através do seu testemunho, vidas sejam libertas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que bom! Infelizmente chegamos ao fim do nosso culto solene ao nosso Deus, o nosso culto virtual. Em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por esse espaço, por esse momento de compartilharmos nesse ambiente virtual, mas cremos que tudo é providência de Deus, é cuidado de Deus para a minha e para a sua vida. Não esqueça, os nossos cultos dos domingos à noite agora são às 19 horas. Então, se conecte cedo, chegue cedo, você que vai ao templo, para podermos aproveitar melhor esse tempo de estarmos na presença do Senhor. Foi muito bom, querido, estar com você mais uma vez nessa noite. Um beijo no seu coração, um forte abraço, que Deus continue abençoando a sua vida,
que você continue sendo um instrumento de bênçãos nas mãos do Senhor, que a sua família seja abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Receba, meu querido, nessa noite, a bênção do Senhor para a sua vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, que a comunhão e as consolações divinas do Espírito Santo permaneçam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. E a igreja diz: amém. Amém, meus irmãos. Tchau, queridos. Que Deus abençoe a todos vocês. Que o Senhor continue derramando bênçãos sobre a sua vida. Fiquem todos em paz.